Estamos ao vivo. Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais uma conversa aí dos domingos, a primeira, né, de 2021, que já começa conturbado. Felizmente, esses 3 primeiros dias, né, não parece que é ano novo, né? Parece uma continuidade de 2020, né, com as presepadas genocidas, né, de Bolsonaro, por exemplo. Enfim, a pandemia se alastrando pelo mundo, os planos de vacinação, né, que no primeiro momento eram um alento a partir da Europa, começam a claudicar, né, e o Brasil seguindo indefinido aí, sem saber quando, como, onde, quem, né? Enfim, Brasil seguindo a orientação do seu psicopata, né, preside a nação. O Brasil simplesmente não sabe se vai vacinar, se não vai vacinar, enfim. Então, 2021, infelizmente, começa mal, né? Mas esses assuntos aí vamos bater um papo aí ao longo aí da nossa conversa, tá? Ao longo aqui da nossa transmissão. Enquanto a gente chegar lá, eu peço a você que diga se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, né? Se está ouvindo bem, se está assistindo bem, se houver algum problema aí técnico que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. Peço também a vocês os que estão e as que estão no YouTube, que dêem um like, se inscrevam no canal, né? Compartilhar o vídeo. E nas outras redes, vamos curtir, compartilhar, chamar os amigos, comentar, né? É muito importante nós fortalecermos aí a nossa presença aí nas redes sociais, qualificar e tornar a nossa presença uma força considerável aí para o devido embate com o obscurantismo, né, com negacionismo, com fascismo, enfim. Como é que está aí, Renan? Boa noite, Wadi. Boa noite a todos e todas. Já somos aproximadamente 400 pessoas, ultrapassamos agora o número de 400 participantes, internautas aqui do canal da Resistência, no seu canal no YouTube, na página do Pimenta, na sua página e também no seu Twitter. A gente tem alguns comentários já aqui. O Alessandro Barbosa está na escuta lá de Paulo Afonso, na Bahia. De Amargosa, também na Bahia, o Idalício Lemos. Juiz de Fora, terra boa agora, já com a nova prefeita Sebastião Delgado Júnior, ele também está sempre aqui com a gente. A Carmen Tourinho, aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá. De Juazeiro, na Bahia, Creuza Lima. De João Pessoa, na Paraíba, a Maria Tereza Cavalcante. Vamos lá. Aí já tem brincadeira aqui com Vasco da Gama. De São Luís, no Maranhão, Valmir Colares. Vamos lá. Muita gente, ó, do Recife, o Ari Martins. De São Paulo, capital, Alecida Rosa. Cadê? Vamos lá. Aí já tem gente elogiando a camisa também por outro lado. Análise da eleição para presidente da Câmara. Ainda tem gente aqui com essa dúvida, mas eu não sei se você... Hoje a gente tem outros assuntos. Ventania no Paraná, Serlei Grisafes. Pessoal pedindo vacina. O Carlos Norberto Zilieri acompanha a gente pelo YouTube, ele que mora no Maracanã. De Resende, no Rio de Janeiro, a Dalréa Maria. Do Recife, a Lucila Branco. Oi, Lucila, um abraço para você. Vamos lá. Wadi, vou começar aqui já fazendo uma provocação para você. O pessoal está dizendo que a transmissão está boa, o áudio está bom.
O Merval agora ele é jurista em horas vagas e diz que a possível suspeição do Lula não teria a ver com o segundo processo. O processo todo esse conduzido pelo juiz, que agora é empresário, Sérgio Moro, não é verdade? Não, de hoje não, o Merval se acha jurista já há bastante tempo, né? Desde a época do Mensalão, o Merval se autoconcedeu, assim que nem o Guaidó lá na Venezuela, né, que se autoproclamou presidente da Venezuela, o Merval Pereira, desde o Mensalão, ele se atribui o título, né, de bacharel em Direito e de jurista, né? Passou a ser um entendedor do direito, do processo, né? Faz comentários, faz previsões, né? Como se jurista fosse. E não é só isso, além de jurista, é torcedor, né? E por que eu estou dizendo isso? A primeira coluna do senhor Merval Pereira, no jornal o Globo, né, ele tem uma coluna permanente, é uma coluna de 1º de janeiro desse ano. O Merval, ele, ele prevê o seguinte, à luz dos seus amplos conhecimentos em direito. Ele prevê que o presidente Lula, né, no Supremo, ele já dá como certo que o habeas corpus vai ser concedido para reconhecer Moro suspeito e, com isso, anular a condenação do presidente Lula no caso do triplex. Mas que isso será insuficiente para que Lula tenha seus direitos políticos devolvidos, né? E por que Merval prevê isso? Por que ele afirma isso? Porque o Lula, e é verdade, isso é fato, ele não está condenado só no caso do triplex, em segunda instância. Ele está condenado também aquelas decisões arranjadas, né, de 13ª Vara Criminal de Curitiba e 8ª Turma do TRF. Ele também está condenado no caso de Atibaia. Então, dificilmente o Supremo, que soaria muito estranho, segundo Merval, o Supremo estender essa decisão do triplex para o caso de Atibaia, né? Porque em Atibaia quem deu a sentença foi aquela famosa juíza, né, carinhosamente conhecida como copia e cola, Gabriela Hart, e que nesse processo o Moro só atuou no comecinho do processo. Então, o Merval fazendo aí, às vezes, né, de vidente, de jurista e de torcedor, ou seja, torcendo desesperadamente, né, para que o presidente Lula não concorra às eleições de 2022. Esse é o grande problema dele, né? O grande problema dele. Só que ninguém aqui deve morder a isca do Merval, não, né? Primeiro, não se trataria de extensão. Primeiro, o habeas corpus, ele pede a anulação de ambas as decisões, tanto a do triplex quanto a de Atibaia. Então, não haveria uma extensão de decisão triplex para Atibaia, como quer Merval Pereira. E mais, Moro não atuou só no comecinho do processo de Atibaia. Moro conduziu o processo até quase o seu fim. A juíza apenas copiou e colou, né? Assinou uma sentença já previamente elaborada por Moro. Todo mundo viu na época, todo mundo sabe, né? Então, enfim. Então, nesse sentido, o Merval, como jurista, ele é um ótimo torcedor, né? Mas não é assim que as coisas estão andando lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que nós vamos ganhar, que o Lula vai ganhar, que vai sair de lá vitorioso, vai concorrer em 2022. Estou dizendo que o Merval Pereira está cometendo, como sempre, né, uma impropriedade, porque de jurista ele não tem coisíssima nenhuma, né? Ele age de acordo com os interesses das organizações Globo. E não é dos interesses da organização Marinho, das organizações Globo, que o presidente Lula concorra às eleições de 2022. O presidente Lula
tenha seus direitos políticos devolvidos, o que seria uma consequência, né, imediata, uma consequência decorrente da anulação das condenações. Então, o processo de Atibaia ele é tão viciado quanto o processo do triplex, né? Todo ele conduzido, a instrução toda, colheita de provas, enfim, tudo isso quem fez foi Moro. Quem fez foi Moro. Então, sobretudo depois da validação, né, por parte da Polícia Federal, que em laudo atestou a veracidade dos diálogos da Vaza Jato, né, vocês devem lembrar, nós já comentamos isso por aqui, o ministro Lewandowski mandou entregar, aliás, decisão essa, já vamos tratar disso, ainda não cumprida pelo juiz da 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal, todo esse acervo foi validado, o laudo diz textualmente, não houve manipulação, não houve adulteração. Os diálogos aconteceram. Eles estão lá, assim como foram capturados pelo chamado hacker de Araraquara, o senhor Walter Delgatti. Ora, e esse acervo, e ao que parece, tem mais coisa aí que não foi entregue ao Intercept. Né? Provavelmente vem mais coisa aí, né, que nem o Intercept sabia. Mas, independentemente do que ainda vai vir, o dado objetivo é, depois dessa decisão, não há mais dúvidas dessa decisão do ministro Lewandowski, de que Moro e Dallagnol, né, eram absolutamente destituídos de isenção. Não restará a segunda turma outra alternativa a não ser anular essas condenações, reconhecendo a suspeição de Moro. Começa até a correr um boato que a ministra Carmen Lúcia mudaria o seu entendimento. Ela já votou contra o habeas corpus e depois de todos esses acontecimentos, ela estaria tendendo a rever seu voto. Eu só vendo para crer. Carmen Lúcia, mas enfim, não estaria fazendo mais do que a sua obrigação de cumprir o seu juramento, de respeitar a Constituição, né, se ela vier a fazer isso. E tem mais um detalhe, tem outro habeas corpus desse, pouco se fala, né, mas que se pede a anulação dos atos, inclusive, dos procuradores, ou seja, de toda a investigação. Porque, para quem não sabe, para quem acha que isenção é uma exigência que se faz só ao juiz, não se faz aos membros do Ministério Público também. Os membros do Ministério Público, não estou falando exatamente de imparcialidade, mas, de fato, os membros do Ministério Público, eles ocupam um lado, né, assim como o advogado não é imparcial, a acusação também não é imparcial. Mas isenção todo mundo tem que ter, inclusive os membros do Ministério Público. Ele não pode utilizar o processo como uma montagem, assim como Moro e Dallagnol fizeram. Montaram um processo para condenar o presidente Lula. Juiz e procurador não podem atuar em conjunto, né? Assim como o juiz não pode atuar em conjunto com o advogado de defesa. Então, aos procuradores da Lava Jato faltou isenção também. Se pede a anulação de todos os atos por eles praticados. Então, não é a anulação da condenação e a anulação da investigação. O problema desse outro habeas corpus, que trata dos procuradores, esse aí, o relator é Fachin, que já mandou para o plenário, né? Então, mas existe. Né? Existe, eu quero ver como é que eles vão lá, Barroso, Fux. Né? Fachin é o terraplanista do Supremo, né? Pode ter vídeo lá mostrando que Lula não praticou o que se diz que ele praticou e Fachin não muda o seu entendimento. Mas quero ver os outros aí, Barroso, né? Fux, Carmen Lúcia, né? Diante do que atesta o laudo da Polícia Federal, né, atestando a legitimidade, a veracidade dos documentos, né, da Vaza Jato.
que mostram claramente a imoralidade, os crimes que Dallagnol, Moro, et caetera cometeram na condução desses processos envolvendo o presidente Lula. Então, vamos ver, né? O ministro Gilmar Mendes já prometeu pautar, já disse que pretende pautar em fevereiro, mais tardar em março, o habeas corpus. E vamos ver, né? O voto decisivo vai ser o voto do novato ministro Nunes, né? Ministro Cássio Nunes. Ele será o voto decisivo, já que nós sabemos antecipadamente que os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski já se pronunciaram em outros processos, né? Votarão pela suspeição do Sérgio Moro, do hoje empresário, né? Muito bem sucedido já no início das suas atividades empresariais, né? Sérgio Moro. E vamos ver, eu estou otimista. Como é que... O pessoal está comentando bastante aqui, eu anotei bastante gente, mas eu quero aproveitar que a gente já está com 560 participantes agora, para que você continue falando sobre essa temática. E aí eu vou dar algumas reflexões aqui, trazer algumas reflexões. Primeiro, uma coisa que você já mencionou aí, en passant, com relação ao não cumprimento da ordem judicial pelo juiz de plantão na entrega das informações já validadas, periciadas e validadas como autênticas das mensagens trocadas entre Sérgio Moro e outros agentes do Ministério Público e Polícia Federal. Você pode comentar um pouquinho isso, essa negativa e mais? Comenta, você já falou também agora, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da importância dessa decisão do Lewandowski, porque você já fez um texto que circulou bastante, mas para os nossos amigos e amigas que estão aqui, eu acho que é importante a gente também trazer isso, porque a gente está na iminência aí da declaração completa, né, assim, da formalização mais cabal da parcialidade do juiz Sérgio Moro e de membros do Ministério Público. Bom, em relação à decisão do ministro Lewandowski, nós já tivemos a oportunidade, eu fiz um texto, publiquei um texto no Facebook, está lá, para quem tiver curiosidade pode ir lá ver. Qual é o alcance, do meu ponto de vista, da decisão, do meu ponto de vista, tá, pessoal? Da decisão do ministro Lewandowski. Historiando rapidamente os fatos aqui para quem não acompanhou e não leu o meu texto lá no Facebook. A defesa do presidente Lula pediu ao ministro Lewandowski, que é o relator prevento para esse caso, o compartilhamento de todo o acervo que foi apreendido com o hacker, chamado hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, de todos aqueles diálogos, operação spoofing. Então, os hackers foram presos, com eles seus celulares. Nos celulares estavam ali todos aqueles diálogos. Não só aqueles, outros também referentes a Lava Jato, capturados nos celulares lá de Moro, Dallagnol, dos outros procuradores, e também diversas outras pessoas, celebridades, etc. Está tudo. O que o ministro Lewandowski mandou? Entregue a parte que diga respeito diretamente ou indiretamente ao ex-presidente Lula, entregue essa parte, compartilhe essa parte à sua defesa. E mais, nessa decisão, o ministro Lewandowski acabou noticiando que esses diálogos eles foram atestados como verídicos, ou seja, que não houve alteração, ao contrário do que Moro e Dallagnol sempre insinuaram, quando eles eram perguntados, vocês lembram, né? Vem cá, o senhor disse, esse diálogo aqui, não me lembro, não confirmo nem desminto, está fora de contexto, não tem crime. Agora acabou essa conversa. A Polícia Federal, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal, disse em laudo: esse material não foi adulterado. Essas conversas aconteceram.
E nós sabemos que essas conversas revelam, primeiro, uma armação contra o presidente Lula. Então, esse material é mais do que suficiente para que Moro e Dallagnol sejam Moro, né, seja considerado suspeito. E essas condenações sejam anuladas com a automática devolução dos direitos políticos do presidente Lula. Mas aí é que entra é a minha opinião. Mas possibilita que se inaugure a persecução criminal, ou seja, possibilita que se processe Moro e Dallagnol pela prática dos mais diversos crimes. Tem crime ali, porra, advocacia administrativa, tem estelionato, tem tudo ali. Né? Tem tudo. Tem tudo. Uma fieira de crimes. Mas qual é o problema? Essa prova, ela é uma prova originariamente ilícita, ela foi obtida por meios ilegais, né, invadindo-se sistema, invadindo-se o celular lá do Dallagnol. Então, ela processualmente é ilícita. A prova ilícita, ela não vale para se condenar alguém. Vale até para absolver, que vai ser o caso do presidente Lula. Mas não serve para... Ninguém pode ser acusado com base numa prova ilícita. Só que, com esse laudo da Polícia Federal e com a palavra do hacker, Walter Delgatti, que disse na entrevista à CNN que resolveu ceder todo esse acervo de diálogos ao Intercept, porque ele ficou revoltado com o que estavam fazendo com o presidente Lula. Né? Ele já tinha sido vítima também de uma ação arbitrária do Ministério Público. Ele se colocou no lugar do Lula e entendeu que ele poderia contribuir para a anulação desse processo contra o presidente Lula. Ele é formado em direito, viu, pessoal? Então, ele não é... Ele conhece alguma coisa, ele sabia o que estava fazendo quando entregou essas gravações ao Glenn Greenwald. E mais, isso significa, né, de acordo com o que ele declarou, que ele estava agindo em legítima defesa de interesse de terceiro, no caso, o presidente Lula. Nós sabemos que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Termo tão caro ao Sérgio Moro, lembra? Ele queria livrar a cara dos policiais assassinos, né? Ele quis inventar uma excludente de ilicitude, dizer que o policial, toda vez que mata alguém, está agindo em legítima defesa. Né? Está previsto no Código Penal. Quem mata em legítima defesa, cometeu um crime, cometeu, mas em legítima defesa. Isso afasta a antijuridicidade do ato, a ilicitude do ato. Né? Então, essa prova que originariamente era ilícita, ela acaba se tornando lícita, ela acaba sendo validada. Né? Porque nas investigações, é só vocês reverem a entrevista dele lá na CNN. O próprio delegado que acompanhou o caso, né, do hacker lá na chamada Operação Spoofing, o delegado Zampronha, né, ele diz, olha, já está demonstrado aqui que ele não cobrou dinheiro, ele não exigiu contrapartida nessa questão da Lava Jato ao Glenn Greenwald, ao Intercept. Não cobrou dinheiro, não exigiu contrapartida. Né? Então, ele agiu de acordo com a consciência dele. E de acordo com as declarações dele. Fiz em legítima defesa do presidente Lula. E isso é uma excludente de ilicitude. Então, eu entendo, né, que além desse material possibilitar a anulação das condenações do presidente Lula, ele tem esse fôlego de possibilitar a persecução criminal contra Moro, Dallagnol e toda aquela turminha lá de Curitiba. Essa é
Essa é a minha opinião. E o juiz a quem foi endereçada essa ordem, juiz da 10ª... É verdade que o juiz titular está em recesso judiciário, né? Então, essa decisão do ministro Lewandowski foi recebida pelo juiz de plantão, que resolveu não cumprir a decisão. E já foi reiterado a ele que cumpra, né? Ele está alegando que essa ordem é ao juiz titular, o juiz da 10ª vara, não o juiz de plantão. Conversa fiada, né? Ele tem que cumprir a ordem, não resta outra alternativa a ele. Ao abrir vista ao Ministério Público, ele está debochando o ministro Lewandowski. O Ministério Público vai dizer o quê? Não cumpre? Não é para cumprir? Não pode cumprir? O Ministério Público tem que opinar coisa nenhuma, ele tem que cumprir a ordem do ministro Lewandowski. E aqui eu vou abrir um parênteses, pessoal. Vocês sabem, vocês que me acompanham já há mais tempo, eu denuncio esse punitivismo, que é uma das razões, né? Essa manipulação do punitivismo, que é uma das razões pelas quais o Brasil está vivendo o que está vivendo hoje, de ter resultado nesse psicopata em Bolsonaro, em lavajatismo, enfim. Eu não sou defensor disso, mas em relação à turma da Lava Jato, eu sou. Essa turma eu quero que sente no banco dos réus. Com essa turma aí não tem meias palavras, eu não tenho condescendência, não. Tem que sentar no banco dos réus, são criminosos. São criminosos. Esses diálogos mostram isso. Então, esses juízes, né, porque eu repito aqui o que já falei várias vezes, a Lava Jato praticamente não existe mais. A Lava Jato está nos seus estertores, está respirando por aparelhos. Mas o lavajatismo não. O que eu estou chamando de lavajatismo? A ideologia do Partido Lava Jato. Esse conjunto de procedimentos que empoderaram esses juizinhos, né? Então, o sujeito se acha com a condição de desobedecer uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a hora que aplicar uma punição, manda prender por crime de desobediência, é só assim essa turma vai aprender. Essa turma tem que entender, tem que voltar para dentro da sua caixinha. Agora, eu sou contra esse negócio de punição exemplar, mas para Lava Jato eu sou a favor. Eu sou a favor. Então tem que dar punição exemplar a quem insiste no lavajatismo arbitrário, ilegal e inconstitucional, que desobedece a ordens de tribunais superiores, sobretudo a ordens de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a hora que tomarem logo, né, uma punição, eles... Dallagnol, a hora que tomou o primeiro pau lá no Conselho Nacional do Ministério Público, ficou anos aí impune, já colocou o rabinho entre as pernas, já foi cuidar da filha. Largou a coordenação da Lava Jato, né? Quer ser esquecido. Mas nós não vamos esquecer dele, não. Ele não merece ser esquecido, nem ele, nem Moro. Eles têm que ser lembrados. Têm que ser lembrados para sentarem no banco dos réus. Então, essa decisão do ministro Lewandowski, ela abre uma perspectiva extraordinária para a luta política brasileira, para a democracia brasileira. É assim que eu vejo. Como é que está aí? Gente, olha, já somos 740 aqui ao vivo. Eu acho que esse tema é muito importante. E aí eu gostaria que você comentasse, né, já que você passou agora por essa decisão, que aliás é uma decisão liminar que determina um prazo de 10 dias que devem ser cumpridos. Isso independe de recesso, hein, Odi? Você pode comentar rapidamente isso? Depende de recesso, vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. É simples, vai ter que cumprir. E mostra, por outro lado, né, o terror que essa decisão do ministro Lewandowski está causando nessa turma. Porque, eu repito, essa decisão ela possibilita, né, o laudo da Polícia Federal, ele é escorreito, não, esses diálogos são íntegros. Acabou. Ou seja, mais do que demonstrar o hacker não pediu contrapartida, não teve contrapartida, porque tem outra coisa, né, pessoal? Né? Vocês lembram
Quando o Moro começou, né, um dos seus crimes, né, impunes até hoje, de ter liberado aqueles áudios, né, das conversas do presidente Lula, né, sobretudo aquele que foi decisivo para o impeachment da Dilma, que foi aquele áudio do Lula com a Dilma, né, em relação à nomeação para a Casa Civil, em que ele escondeu os outros áudios que deixavam claro que Lula não queria ir para a Casa Civil. Né, ele dizia, né, inclusive quando ele tomou o puxão de orelha lá, o máximo que até hoje o Supremo Tribunal, por isso que eu estou dizendo, tem que punir essa turma, punir, botar no banco do réu, prender, porque ele só tomou um puxão de orelha lá do falecido ministro Teori Zavascki. E como é que ele se defendia naquela época? Ah, o que importa é o conteúdo. Quando é com ele, não é o conteúdo. Aí começa a discutir a fonte. Não, mas foi um hacker para tirar o foco, né, do conteúdo. Não, foi um hacker, um criminoso. Né? Um criminoso. Ninguém pode levar a sério isso aí, não. Não vai ao mérito do que está gravado, como ele sempre fez. Né? O que importa é o conteúdo, não é a forma. Agora, como é com ele, como é com o Dallagnol, não. Foi o hacker. Insistiram na prisão dos caras, achando, né, dos hackers, que iam chegar à verdade que eles sempre declararam, né, de que eles tinham dado dinheiro, tinham cobrado, não sei o quê, e deram com burros. Não, essa prisão dos hackers não foi boa para eles. Então, esse material foi periciado e agora estará à disposição do processo, estará à disposição da defesa, que obviamente vai juntar no processo, né? E é mais uma faceta da Lava Jato, né, que mostra a disfarçatez, que mostra a farsa que essa operação sempre foi. Né? Sempre com dois pesos, duas medidas, né? Sempre seletiva, né? Nunca se medindo com a mesma régua com que mediu os outros. Né? Então, em relação a eu posso grampear à vontade, porque o que importa é o conteúdo e a população tem que saber. Mas quando forem crimes que eu pratico, não. Aí não, peraí, pô. Quem gravou isso aqui, quem interceptou isso aqui foi hacker, um criminoso, um bandido, que deve ter, o Glenn Greenwald deve ter pago dinheiro a ele, né? E agora eles vão ter que se ver a braços com esse arsenal probatório, que eu repito, tem mais coisa porque nem tudo foi entregue ao Intercept. Já se sabe disso, nem tudo foi entregue ao Intercept. Então, mais coisas virão por aí. E aí, Renato? Bem, importante, né? São vários elementos aí nessa decisão. Só recapitulando aqui, primeiro item é a confirmação aí para juntar o habeas corpus do presidente Lula da parcialidade da atuação do juiz Moro. Isso também, com a informação que você já colocou hoje aqui, deve ser juntado ao processo que pede também o comprometimento dos membros do Ministério Público que atuaram contra o presidente Lula. Em segundo lugar, a validação de agora provas, né, uma vez que o hacker, o advogado que conseguiu as mensagens, repassou inclusive ao Intercept, agiu em defesa do presidente Lula, né, contra uma injustiça, então também a validação disso não só servirá para garantir a inocência do presidente Lula, como também abre aí a possibilidade da da responsabilização criminal daqueles que atuaram em conluio, se distanciando dos deveres de suas funções contra o presidente Lula. É isso que a gente pode... Exatamente isso. Perfeito. Mas antes de a gente continuar, tem um sujeito aqui... O Hernani já foi bloqueado. Mais algum? Tinha que ter avisado a ele que a vacina para febre aftosa, essa é obrigatório. Preciso só ele. Vamos lá. O Adir, ainda nesse tema, não mais com relação ao presidente Lula, vou até retirar os banners aqui, mas num tema que é importante para a história do país, para que a gente possa compreender o que foi orquestrado nesses últimos anos.
O Nassif cumpre agora um papel importante ao lançar um documentário Lava Jato, Lado B, demonstrando aí por A mais B como foi feita a perseguição, como isso teve conluio com interesses internacionais, como isso prejudicou o Brasil e as instituições brasileiras. E aí eu dei uma olhada rapidamente entre eles aqui, notadamente um prejuízo gigantesco para a Petrobras. Até coincidência, a gente falando aqui dessas decisões aí do ministro Lewandowski, acabou voltando o tema Lava Jato e, por coincidência, ontem eu tomei conhecimento desse documentário produzido pelo GGN, pelo Luiz Nassif. Né? Fico aqui as minhas felicitações ao jornalista Luiz Nassif, que presta uma grande contribuição à história do Brasil, à democracia, com esse seriado, com esse documentário de, se não me engano, 5 episódios, que eu reproduzi na minha página no Facebook. Está imperdível, vocês têm que ir lá assistir. Então, o Nassif, ele como se fosse uma minissérie, 5 capítulos, né, em que ele desnuda a Lava Jato, relações com os Estados Unidos, toda a investida contra a economia brasileira, né, toda a parceria com os Estados Unidos, toda a farsa que foi, por exemplo, né, para achacar a Petrobras nos Estados Unidos era era criminosa, e aqui no Brasil, para possibilitar a criminalização do PT, dos governos do PT, do Lula, etc., a Petrobras aqui era vítima. Né? Como é que pode você ser ao mesmo tempo réu e vítima em relação aos mesmos fatos? Então, mesmo o fato que me faz ser vítima aqui no Brasil me faz ser réu nos Estados Unidos. E o Nassif conta uma narrativa escorreita, né, um documentário muito bem montado tecnicamente, né, entrevistas muito apropriadas, né, entrevistas pessoal da área da economia, do direito, da política, enfim. Então, é imperdível. Né? É imperdível não como entretenimento, é imperdível como aula de história. Né? Esse balanço da Lava Jato é um balanço que tem que ser feito. A relação com os Estados Unidos, a presença de agentes norte-americanos aqui, de forma aberta, ilegal, imoral, né? Que faz com que esses sujeitos, Moro, Dallagnol, etc., possam ser caracterizados como traidores do Brasil, né? Criminosos leais à pátria. Enfim. Então, é um documentário extraordinário, né, que não pode deixar de ser visto, não pode deixar de ser assistido. Eu fiquei muito impressionado, já assisti aos 5 episódios, né, e, enfim, é um balanço extraordinário, né. É claro que a Lava Jato é um fenômeno ainda em curso no Brasil, né, perdeu muita força, mas ainda está aí oficialmente. É claro que qualquer balanço nesse sentido não é definitivo. Aliás, eu sempre lembro em relação a isso, né, do ex-primeiro-ministro da China, Xu Enlai, né, na época de Mao, né, Mao era o presidente, Xu Enlai era o primeiro-ministro, e uma vez ele foi interpelado, né, por jornalistas, falou que primeiro-ministro, que balanço o senhor faria da Revolução Francesa? Estamos falando de um episódio de mais de 200 anos. Né? E Xu Enlai, com a serenidade que o caracterizava, né, e a concisão de suas palavras, disse: meu filho, ainda é muito cedo para fazer esse balanço, 200 anos depois. Então, você imagina a Lava Jato, mas tudo aquilo se conseguiu reunir, né, e esse talvez tenha sido o grande mérito do Nassif e da sua equipe. Ele soube que material sistematizar para apresentar esse perfil da Lava Jato. Né? Não nega
óbvio que o documentário, como nenhum de nós, nega que tenha havido corrupção no Brasil, mas a Petrobras, na verdade, foi vítima de alguns de seus funcionários. Ela não praticou crime, né? Mas isso era importante lá para a turma de Curitiba, para se apresentar como parceiro do Departamento de Justiça, né? E aí eles vêm aqui, a história do tal fundo bilionário, né, de 2,5 bilhões, que provavelmente seriam utilizados para a campanha do Moro em 2022. Olha, nós recuperamos 80% do... Mas a Lava Jato, a Petrobras nem era para ter sido processada lá nos Estados Unidos. Foram graças aos procuradores, que entregaram a cabeça da Petrobras lá para a sanha imperialista norte-americana. O documentário deixa claro, o Departamento de Justiça armou a Lava Jato. Armou de armas, armou de informações, né, de espionagem, e de novas técnicas, né, de coação sobre acusados. Então, fica aqui, reitero meus parabéns, minhas felicitações ao Nassif e exorto a todas vocês, a todos vocês que assistam, né? Está lá na minha página no Facebook. Aí na minha página no Facebook. Então, quando terminar aqui, não deixem de assistir. Assistam um por dia que está de bom tamanho. Mas tá, cada episódio tem 20 minutos, 15 minutos, então dá para... Não é cansativo não, muito pelo contrário. Como é que tá aí, Renan? É isso, Adi, nós temos ainda muitos companheiros e companheiras por aqui. Eu vou dar uma passada bem rápida, ver se eu registrei vários aqui para não deixar de falar, né? Primeiro, duas coisas aqui, dois comentários sobre a sua camisa, um dizendo que é linda, teve vários outros questionando a beleza da camisa, mas eu vou pular esses aqui. E o do Carlos Norberto pergunta se o Luxemburgo salvará o Vasco. Olha, eu sou fã declarado do Luxemburgo, desde que ele foi técnico do Corinthians. Ele traz inovações importantes, mas não sei o que é que você acha, Adi. Ele estava com a gente lá em São Bernardo do Campo no dia que o presidente Lula foi preso. Independente das simpatias políticas, né, que a gente tem pelo Luxemburgo, mas é um grande técnico. E o Vasco não podia mais entrar em aventura. O Vasco está, enfim, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E nesse momento tinha que contratar alguém com o perfil do Luxemburgo, que já conhece o clube, teve uma passagem, não diria vitoriosa, mas uma passagem positiva pelo Vasco no ano passado. O Vasco também vinha capengando quando ele pegou o time era lanterna do Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu fazer com que o time chegasse até a Sul-Americana. Então é uma encruzilhada para o Vasco e, nesse sentido, não há como deixar de considerar acertar a contratação dele. Claro que ele não entra em campo, mas sem dúvida foi um grande reforço ali à beira do gramado para o Vasco sair dessa situação. E a camisa, de fato, como todas as camisas do Vasco, é uma camisa belíssima. Adi, eu vou colocar um comentário aqui, que ele tem a ver com o que você falou há pouco, e é interessantíssimo, deixa eu ver se eu acho aqui, do Milan Genco. Não se trata de vingança contra Moro e comparsas, mas de justiça. Uma justiça muito além do golpe de 2016 e da perseguição a Lula com a criminalização do PT. Em verdade, o Brasil foi tomado de assalto. Os valores sociais subvertidos. A tirania e o punitivismo tomaram o lugar da justiça e do direito. Todos os direitos e malhas de proteção social destruídos. Esse é o legado da Lava Jato. Perfeito, assina embaixo, meu. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. O direito foi substituído por um moralismo forjado em Curitiba, nos laboratórios do FBI, do Departamento de Justiça norte-americano. Né? A corrupção foi tratada não como algo a ser debelado com os instrumentos que o Estado Democrático de Direito tem suficientemente, né? Na forma da lei, na forma da Constituição, e resolveu-se demolir a economia brasileira, com isso milhares de empregos, né? Demoliu-se a democracia, demoliu-se o direito, e acabou a corrupção aqui no Brasil. Ela foi diminuindo. Quem é corrupto está com medo de continuar sendo corrupto? Não, quem é corrupto vai encontrar novos meios de continuar exercendo a corrupção. Sempre foi assim.
Quem enriqueceu com isso? O Brasil? Brasil? Não. O Brasil está mais pobre do que era antes da Lava Jato. Quem enriqueceu foram os membros da Lava Jato. Esses estão ricos. Esses estão ricos. Né? E, aliás, não quero aqui divulgar spoiler, né? Mas a grande conquista dessa turma da Lava Jato pessoal foi a tal da compliance. Está todo mundo agora atuando na compliance. Lembra aquele Carlos Fernando do Santos Lima, que era um dos bate-paus da Lava Jato, era o mais agressivo? Abriu um escritório de compliance e está ganhando tubos de dinheiro. Moro idem, Dallagnol idem, vai por aí. Dallagnol daqui a pouco larga a procuradoria também. Larga a procuradoria. Aí todo... E mais, pessoal, é sempre importante. A Lava Jato tem inconclusos mais de 1.000 inquéritos. Não sei quantos PICs, procedimentos de investigação criminal, que eles abrem. Tem um arsenal que eles têm contra centenas e centenas de cidadãos e cidadãs brasileiras. Talvez algum de vocês estejam lá, eu, etc. Para tentar subjugar a política. Isso não pode ser um Estado dentro do Estado. E eles levam todas essas informações para o mercado privado. Como acontece nos Estados Unidos. Só que lá é legal. É imoral, mas é legal. O cara sai do estado da advocacia. Lá não tem carreira de procurador como tem aqui. Lá eles são eleitos, né? Saem dos escritórios de advocacia, vão exercer cargos lá no Ministério Público, são nomeados diretamente pelo presidente da República, e depois voltam para os seus escritórios. Isso é, eticamente, é condenável. Agora, aqui no Brasil, eles têm uma carreira, têm prerrogativas, as prerrogativas mais abrangentes que nenhum outro Ministério Público tem, em todo o mundo, que a Constituição de 88 deu. Aí, o que o Moro está fazendo? Está ganhando dinheiro numa consultoria que faz a recuperação judicial de que empresas, das empresas que o Moro quebrou, com as suas decisões judiciais. É isso. A compliance é a mina de ouro agora. Né? Advogados ganharam muito dinheiro com a Lava Jato com história de delação premiada, e agora os procuradores vão ganhar com compliance. Estão ganhando com compliance. É isso. Então, o Milan tem toda a razão. Padir, eu vou agora fazer aqui uma provocação para você, entrando num outro tema. Mas antes, deixa eu só dar uma passadinha aqui. A gente já está perto do final, temos muitos amigos, chegamos a mais de 700 pessoas, estamos em torno de 640 agora aqui. Mariana Rosa, a Ana Patrícia Bezerra, ela começa com boa noite vermelhada. A Vera Barbosa de São Paulo, a Maria Helena Rodrigues de Brasília, o Carlos Francisco da Silva de Vila Velha no Espírito Santo, a Mércia Cardoso de Maracanaú, Ceará, Almeri Nascimento de Salvador, Bahia, William Carvalho de Uberlândia, Minas Gerais, Valdemar Brandão do Recife, Miriam Lima de Gravatá, Pernambuco, Ricardo Malta, que está sempre com a gente, ele está lá em Londres, Irã Porto de Catalão, Goiás, Marli Fernandes Cunha de Cabo Frio, Lindival Góes de Salvador, Marília Cunha de Porto Alegre, a Valéria da Praia do Preá, no Ceará, a Maria Angélica Rocha de Uberaba, o Valmir Colares de São Luís, no Maranhão, o Heleno Cruz, nosso querido Heleno de Itaboraí, Maria do Carmo de Buri, São Paulo, Grilson Silva de Salvador, Bahia, o Ari Pacheco acompanha a gente do Recife, o Ilian de Brito de Vitória, no Espírito Santo, Nair Rezende de Andrelândia, Minas Gerais, a Zezé Seixas de Salvador, a Aparecida Rodrigues de Barueri, São Paulo, a Maria Betânia de Belém do Pará, o Jaime Guedes de Sabará, Minas Gerais, a Neuza Vieira está sempre com a gente também, ela está acompanhando a gente de Mar del Plata, Luiz Antônio de Oliveira de Uberlândia, o Luciano Silva de Crateus, Ceará, a Márcia Melo de Florianópolis, Luizinho Rodrigues de São Benedito, Ceará, Nivaldo Holanda de Boa Vista, Roraima, o Marcos Bonfim aqui do Rio de Janeiro, Flank Garofalo de Siqueira Campos, no Ceará, Eliane Botelho e Lucila Branco, ambas do Recife, de Pernambuco também, lá de São Bento do Uná, a Cristiane Kika, o Clodoveu Bezerra de Parnaíba, no Piauí, o Filisbino Amaral de Caxias do Sul, Wesley Eduardo de Belo Horizonte, Aparecida Rodrigues de Barueri, Cida Oliveira de Divinópolis, Minas Gerais, Mário Lebre de Mangueirinha, Paraná, Tereza Bey
de Porto Alegre, está presente com a gente, o Pedro Braga, de Rondônia, Sueli Cossors, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, o Florencio, de Pernambuco, Ana Patrícia Menezes, de Guaru, a Geni Correia, do bairro da Glória, aqui do Rio de Janeiro, Luiz César, meu vizinho aqui da Tijuca, também no Rio, e fechando aqui esse bloco com a Leonor Martins, desejando uma boa noite petezada. A gente começou com a vermelhada e terminou com a petezada. Turma boa essa nossa aqui. Quero também apontar aqui a presença do meu querido amigo, colega Cláudio Sarquis, está aqui nos vendo também. Um abraço, Cláudio. Como é que está aí em Valença? Vamos lá. Adi, vamos falar um pouquinho sobre a Argentina? Demonstração de governo comprometido com seu povo, reajuste trimestral, o movimento social. Não sei se você viu o vídeo das mulheres, o Adi. Ali, lógico que tem uma preocupação da aglomeração, mas aquele vídeo que tem aglomeração demasiada não é de agora não, tá? O vídeo que tem a palavra de ordem ali, se você olhar mais imagens das manifestações, eu não vou dizer que não houve aglomeração, mas houve um certo distanciamento, foi menos gente, as pessoas com algum comedimento, mas não podiam deixar de ir à luta, né? Que é uma luta de alguns anos. Eu tenho aqui, é porque eu não estou sem a câmera, eu tenho aqui o lenço verde, né? Da campanha nacional pelo direito ao aborto legal e seguro e gratuito. Educação sexual para decidir, anticonceptivos para não abortar, aborto legal para não morrer. E teve um desfecho agora positivo, a luta das mulheres, e a questão do reajuste trimestral, além da luta também contra o feminicídio que ocorre lá na Argentina. Enquanto no Brasil campeia o feminicídio, na Argentina as mulheres obtêm essa vitória extraordinária, né? Só isso já mostra a diferença nesse momento histórico, né, entre Brasil e Argentina. Lá, a Argentina tem governo decente, governo de patriotas, governo de dirigentes que amam seu país e amam seu povo. E aqui nós estamos governados por um psicopata, genocida, né? E, enfim, essa vitória das mulheres é algo extraordinário. Tiveram derrotas no passado, então isso mostra o valor da persistência e do movimento organizado, né? E agora, na Argentina, é lei o aborto durante, não me lembro quantos dias de gestação, até um determinado período de tempo, são 14 dias ou 15 dias, enfim. Detectada a gravidez, pode, né, realizar o aborto legalmente, né, de forma segura, de forma gratuita, né, e com toda a assistência médica, psicológica, social, ao contrário do Brasil, né, que submete as mulheres a procedimentos que põem em risco a sua vida. Quantas e quantas meninas aí não morrem, né, porque não tem dinheiro para clínicas clandestinas, né? E aqui o máximo a que se conseguiu, em termos de vitória, foi a autorização quando, em casos de anencefalia e de estupro, né? E, concomitantemente, aqui no Brasil, as mulheres morrem assassinadas. E agora também Alberto Fernandes acaba de sancionar a lei que estabelece reajuste trimestral para os aposentados. Então, trimestralmente, os aposentados argentinos terão seus proventos revistos, né, reajustados, graças a um governo que efetivamente preza o seu povo, preza para o seu povo. Enquanto aqui no Brasil, este insano retira o auxílio emergencial, mergulhando da noite para o dia milhões de brasileiros na linha da mais profunda pobreza. Então, são esses paralelos. Na Argentina já começou a vacinação, a Argentina já tem o seu cronograma, a Argentina fez o seu dever de casa, e aqui nós não sabemos quando isso vai se dar. Cada hora esse psicopata diz uma coisa, o seu pau-mandado, ministro da Saúde, né, fala outra coisa, né? E o povo brasileiro segue assistindo no noticiário, acompanhando o mundo todo começando a vacinação, com todos os percalços, com todas as dificuldades, são vacinação de emergência mesmo, né?
uma pandemia que tem que ser controlada, e por enquanto só vai ser controlada com distanciamento social e com máscara, mas a vacinação já começou nesses países, mais de 50 países, e no Brasil só Deus sabe quando. Então, quando eu olho para o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, eu sinto inveja. Eu sinto inveja. Assim, quando eu vejo as imagens, né, o hoje saudoso Maradona, eu sinto inveja. Eu olho para esse Neymar, não pelo futebol. É claro que o futebol do Neymar não chega aos pés de Maradona, óbvio. Mas Neymar é um craque, é verdade. Mas fora de campo é um perna de pau, né? Promovendo aglomeração, saindo em foto aí com criminosos, né, com Bolsonaro, com filho, né? Esse é outro também que, quando abandonar o futebol o abandonar, não será apenas vai gozar da sua fortuna, né? Porque não vai deixar nada, não diz nada ao povo, nada, nada. Uma figura medíocre, lamentável, né? Então tá aí. Né? A Argentina nos dando aí lições, né? Seria bom que nós aprendêssemos. É isso, Adi. Já chegamos aqui a 56 minutos, quase uma hora de programa hoje. Ainda temos mais de 500 companheiros e companheiras acompanhando a gente aqui. Mas eu acho que a gente já caminha aqui para a nossa despedida. É isso aí, pessoal. Embora tenhamos, né, do ano mal, né, com o presidente nadando, dizem até que foi um cenário armado, não sei. Mas quem estava lá, o internauta lá disse que o negócio é armado. Tem uma aqui que me chamou a atenção, vai para a Argentina, eu gostaria muito de ir, viu? Bobear, vou mesmo. Estou com inveja mesmo. A Argentina está nos dando lições de civilidade, lições de civilização, né? Então, o ano começa com esse espetáculo dantesco do presidente da República lá na Praia Grande de São Paulo. Mas vamos lutar para construir um 2021, né, que não seja, pelo menos, não seja a continuidade de 2020. Né. E alguns desses poucos que apareceram por aqui, tomem consciência, né? Tomem consciência e, quem sabe, adiram aí bom senso, né? Mas, se não quiserem tomar a vacina da Covid, que pelo menos vão tomar a vacina do gado, né? Como é o nome dessa vacina mesmo, do gado? Febre aftosa, né? Febre aftosa. Essa é obrigatória. É isso aí, pessoal. Bom resto de domingo para vocês. Quarta-feira eu vou estar no Hora 13 e no próximo domingo a gente volta, tá? Um abração para vocês. E não deixem de assistir ao documentário do Nassif sobre a Lava Jato, tá? Tchau.